Boa noite, pessoal. Eu me chamo Mariane Siqueira. Eu sou advogada aqui de Londrina, Paraná. Também sou representante do Legal Hub aqui na regional Londrina-Maringá. E hoje eu vou tratar com vocês sobre um tema que eu gosto muito, que é Legal Design e os jovens advogados. Bom, eu vou iniciar falando um pouquinho sobre mim. Como eu falei, eu sou de Londrina, Paraná. Eu me formei faz 3 anos e meio aqui na PUC Londrina. E desde o começo eu nunca gostei de estudar temas muito tradicionais do direito, principalmente temas mais quadrados. Então eu nunca me identifiquei com esse modo de advogar tradicional. Recentemente, durante a pandemia, eu ingressei no escritório Balcone Moretti aqui em Londrina, que é um escritório que atua com propriedade intelectual e inovação. E eu fui chamada para abrir 2 áreas, que é de legal design e de meios de solução de conflitos. Eu acho importante aqui explicar um pouco sobre como o legal design entrou na minha vida. Bom, ano passado eu participei aqui em Londrina de um evento chamado Masterclass Design de Negócios para Advogados, que foi com o Felipe Kister e com a Ana Paula Holtz. E nesse evento eles trouxeram vários temas como gestão e também o tema do legal design. E a partir do momento que eu tive contato com essa área, ela me interessou muito, porque para mim fez muito sentido a aplicação do design ao direito. Pois bem, depois disso eu comecei a estudar bastante o legal design, eu fui em alguns eventos que tinham palestrantes dessa área também, sempre procurei me aprimorar, procurar referências na internet, ainda que não tenha nenhum livro, enfim, nada muito denso sobre o assunto, mas eu fui procurar me aprimorar. Também é importante explicar que o meu irmão e minha cunhada, eles são designers, então eu sempre tento debater com eles, perguntar a visão deles sobre determinados assuntos, porque, querendo ou não, todas as áreas elas são muito interdisciplinares hoje em dia. E você estar restrito apenas a uma visão da área jurídica não é bom e não é tão aplicável a um mercado tão demandado. Bom, gente, eu vou explicar um pouquinho sobre o que eu penso sobre o legal design e como eu estou aplicando ele no meu dia a dia. Para mim, aplicar o design ao direito é muito com relação à comunicação assertiva. Por que eu digo isso? Eu até coloquei ele, não é sobre ser bonito, é sobre funcionar. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, confundindo, falando que o legal design ele é apenas petições mais bonitas, enfim. Isso é muito reducionista. Isso é apenas o visual law. Também falar que o legal design é apenas o design thinking do direito também é uma visão muito reducionista. Isso porque o design ele tem diversas ferramentas e metodologias que podem ser aplicadas para você produzir produtos e serviços jurídicos mais úteis. A referência mundial nesse tema é Margaret Hagan, do Legal Design Lab da Universidade de Stanford. E se vocês entrarem no site, vocês podem ver bastante referências, mas basicamente é você produzir produtos e serviços mais úteis. Então, assim, a partir do momento que a gente vê essa definição, temos que pensar que a prestação de serviço jurídico, apesar dela ser um serviço, ela é materializada também em alguns produtos, que são documentos físicos ou digitais. Ou seja, a partir do momento que o cliente entra no seu escritório, ele te encontra por meio das mídias sociais, você tem que mapear a jornada daquele usuário. O que isso quer dizer? Todas as ações que ele vai ter até entrar em contato com você e também depois da sua prestação de serviço. Por quê? Porque só assim você vai conseguir melhorar, adequar e ter uma prestação de serviço mais útil. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagine que um cliente, ele te procura no seu escritório e aí, a partir do momento que você atende ele, você já vai ter que tentar adequar a comunicação de modo que ele entenda a linguagem jurídica que você quer transmitir para ele. Por isso que eu falei que, apesar da prestação de serviço jurídico ser um serviço, ela também se manifesta em serviços e produtos. Como eu falei nesse primeiro momento, no atendimento seria um serviço, ok? Mas a partir do momento que você vai ter que produzir um contrato de honorários, por exemplo, você vai estar produzindo um produto em meio físico ou digital para aquele cliente. Então, assim, a comunicação, ela é a primeira coisa. Você tem que sempre adequar a sua comunicação à linguagem do cliente. Por quê? Nós somos seres humanos, os seres humanos são seres relacionais. Sendo assim, eu sempre fico pensando de quem que é a responsabilidade da comunicação. Se é do emissor ou do receptor.
Bom, eu penso que quando você está prestando um serviço, você tem que puxar para si a responsabilidade dessa comunicação. Então, a partir disso, você tem que pensar que a comunicação ela pode ser visual, ela pode ser falada, ela pode ser auditiva, enfim, tem vários tipos de comunicação. E por isso que é importante sempre pensar como que o usuário ele interage com a comunicação e com a informação. Tem pessoas que são mais auditivas, tem pessoas que são mais sinestésicas, tem pessoas que são mais visuais. Por isso que se fala tanto da importância da empatia e da escutativa. Porque a partir do momento que você é advogado, vai ter contato com algum determinado tipo de usuário, seja ele, por exemplo, usuário de uma petição ao juiz, usuário de um contrato às partes, qualquer tipo de usuário, você tem que estar sempre atento a como aquela pessoa recebe a informação. Por quê? Porque você tem que se fazer entender. Senão o produto e o serviço não vai ser produzido de maneira útil. Então, por isso que eu falo, tudo começa na comunicação. E para mim, o legal design é mais do que um emaranhado de ferramentas, ele é muito comunicação assertiva. Como eu coloquei aqui, tudo começa na comunicação, pelos motivos já explicados. E eu penso que a comunicação assertiva, ela vem como? Você olhando para o seu usuário, que foi o que eu falei, você tentar ter uma escuta ativa, ser mais empático. Muito se fala que o advogado ele é um bom orador, enfim. Só que eu fico sempre pensando, o que é falar bem? Falar bem, ao meu ver, você conseguir se fazer entender para o seu usuário, não você ficar utilizando juridiquês. Então, a gente tem que repensar o que é falar bem, sabe? O que é o advogado ser um bom orador? Tudo depende, a linguagem que você vai utilizar depende do usuário. Então, esse olhar para o usuário ele é muito importante. Entender como que é seu processo de aprendizagem, entender como que ele se relaciona com a informação, qual o melhor meio para você conseguir transmitir aquela informação e se fazer entender para ele. Bom, outro ponto muito importante é que no direito a gente não traz consigo a cultura do protótipo e do teste, que são culturas já trazidas pelo design. Por quê? Porque parece que no direito sempre é errado você cometer erros. E não, na verdade, a partir do momento que você comete erro, você gera muito aprendizado. E outra, você colhe feedbacks com o seu usuário. Então, assim, de maneira prática, o primeiro produto que o advogado produz para o usuário é o contrato de honorários. A prestação de serviço jurídico, ela sempre vai ter que ter um contrato de honorários, seja ele de permuta, de parceria, enfim, mas vai ter que ter um contrato regulando aquela prestação. Então, por que não iniciar esse protótipo, esse teste com esse contrato? Por exemplo, se o seu usuário ele é mais visual, se você percebe que o seu cliente é mais visual, tente no seu contrato de honorários colocar algum infográfico que faça sentido, que explique para ele toda aquela situação que você está querendo regular, como que vai ser a prestação de serviço oferecida por você, se vai ser em permuta, se vai ser, enfim, uma prestação de serviço tradicional, quais vão ser as entregas. Isso é muito importante. Então, assim, não precisa de muita coisa para você conseguir aplicar o design ao direito. Basta você conseguir olhar para o seu usuário e fazer com que ele entenda aquilo que você está transmitindo. Outra coisa que eu acho muito relevante falar é o seguinte: quando a gente fala de oratória, o advogado ele é muito ensinado a falar bem, a sempre utilizar seu discurso e sua retórica para o convencimento. Mas aí eu fico pensando, convencimento de quem? Porque no curso de Direito a gente é muito ensinado a convencer o magistrado, enfim, a gente não é ensinado a ouvir as partes e conseguir se fazer entender para elas. E esse é um ponto muito relevante, muito relevante. Tem muitos cursos de oratória, mas a gente não vê muito curso de escutatória, né? Escutar é tão importante quanto falar. Outra coisa é você certificar que a solução faz sentido. O que é isso? É justamente você colher feedbacks e fazer alguma adequação. Por quê? Geralmente, no design, quando você vai entregar algum projeto, geralmente no começo você já consegue alinhar as entregas. E as entregas são vindas com feedbacks do usuário. Então, assim, isso a gente não traz no direito. Então, muitas vezes, o que acontece na prática? Nós entregamos para o cliente um contrato de honorários, por exemplo, sem saber se aquilo realmente fez sentido para ele, sem saber se ele entendeu aquilo, sem saber se aquele produto foi de fato compreendido por aquela pessoa. E esse é um problema que a gente tem que começar a repensar. Bom, apesar do curso de Direito ser muito tradicional, hoje em dia tem diversos
diversas habilidades e competências que o advogado tem que desenvolver, que são as soft skills, né, que o Legal Hub tanto traz e desenvolve em todos os seus cursos. Mas, se vocês forem pensar, o Fórum Econômico Mundial, ele elegeu em 2016 competências e habilidades que o profissional do futuro ia ter que ter até 2020. E aí eu fico pensando, a gente já está em 2020 e até hoje essas competências e habilidades ainda nem sequer foram desenvolvidas, estimuladas ou até mesmo procuradas no curso de Direito. Eu vou elencar alguma delas. Por exemplo, criatividade é uma que é essencial no legal design. Essencial você ser criativo, você pensar diferente. Também resolução de problemas complexos. Se você for ver, tanto o designer quanto o advogado, eles resolvem problemas, claro, com metodologias diferentes, só que eles resolvem problemas. Então, assim, resolução de problemas complexos também é uma, pensamento crítico é outra habilidade que não é estimulada. Então, assim, a gente tem que começar a repensar o nosso modelo de educação. Isso quer dizer que o profissional cada vez mais tem que desenvolver outras habilidades que não são ensinadas no curso de Direito. E essa visão interdisciplinar também é algo que é trazido muito pelo design. Então, o direito de se apropriar disso, dessa percepção, também é muito relevante. Também se traz muito a colaboração, a cocriação. E eu acho que isso é muito válido. Para você conseguir entregar uma solução diferente da tradicional, você tem que tentar se inserir em ambientes diferentes dos tradicionais. O que isso quer dizer? Pesquisar coisas diferentes. Você tem que tentar entender como que aquele usuário está se relacionando, como que é o mapa mental dele. Enfim, para isso existem ferramentas, né? Como jornada do usuário, personas, que são ferramentas que elas misturam muito o mundo do design com o mundo do marketing. Então, assim, eu penso também que você aplicar o design ao direito também vem muito de posicionamento estratégico da sua marca. Porque a partir do momento que você se posiciona como uma empresa, uma organização, um escritório de advocacia, que de fato olha para o seu cliente, que de fato procura entendê-lo, que procura entregar um produto e um serviço mais útil, uma comunicação mais assertiva. Isso é um diferencial competitivo no mercado. Então, pessoal, retomando o que eu falei até o momento, como eu falei, para mim o legal design ele é muito mais sobre comunicação assertiva do que sobre eu ficar falando sobre emaranhado de ferramentas aqui que podem ser aplicados. Mas a partir do momento que você tem esse olhar para o seu usuário, você produz um produto ou serviço, você colhe feedbacks, adequa. Eu acho que isso que é você aplicar o design no direito, sabe? Você tornar o direito um pouco mais humano. E o feedback, ele deve ser visto como um presente, não como algo ruim. E eu vejo que às vezes ele é distorcido, porque você colher feedbacks faz com que você realize adequações e de fato atenda à expectativa daquele usuário. Então, vamos exemplificar aqui. Como eu falei, se você atende um cliente, o fato de você ouvi-lo com atenção, entender como ele se comunica, explicar em uma linguagem que ele compreenda e puxar para si a responsabilidade da comunicação, isso pode ser feito com simples frases do tipo, me explique o que você falou para ver se eu me fiz entender. Enfim, assim você vai validando o que você está falando para o seu cliente e vendo se ele está compreendendo. Esse é o primeiro ponto. Agora, a partir do ponto que você vai ter que produzir um produto, que é o contrato de honorários, em meio físico ou digital, como eu falei, também faz sentido você mandar para o cliente adequar. Lá no escritório mesmo, a gente está adequando todos os contratos de honorários, propostas, enfim. Não tem como você ter um modelo muito específico, mas dá para realizar a adequação no caso a caso, desde que você consiga mandar para o cliente, perguntar para ele se ele entendeu. E, gente, a partir do momento que o cliente te falar que ele não entendeu alguma coisa, é o momento de mudar. Porque se ele não entendeu, você tem que adequar a sua linguagem para você conseguir ter uma comunicação assertiva. Outro ponto que a gente também está aplicando no escritório, que eu acho importante trazer, gente, porque eu estou falando aqui sobre como começar, enfim, não precisa ser com grandes coisas. Como eu falei, você pode começar adequando sua comunicação, comunicação do cliente, adequando seus contratos de honorários, de modo que eles sejam mais compreensíveis. Não é sobre ser bonito, gente, é sobre
a pessoa se fazer entender, entendeu? Não é só você fazer algo bonitinho, com infográfico, com mapa mental, é todo tipo de comunicação que você coloca ali, seja ela visual, enfim, seja ela falada, tem que fazer sentido naquele contexto, e tem que fazer com que aquele usuário entenda. O que a gente está fazendo também, obviamente a gente está numa fase de validação e teste ainda, quando a gente pega algum cliente, a gente está tentando sempre olhar o branding do cliente e aplicar o branding dele no nosso contrato. Por exemplo, quando o cliente contrata para você fazer, por exemplo, um contrato de prestação de serviço para o cliente final dele. Tem várias empresas que elas já têm manual de marca próprio, elas já têm seu branding. Então, é interessante você ter, talvez, um design na equipe para conseguir compreender aquele manual de marca e conseguir produzir o design daquele produto, de modo que faça sentido também com a comunicação da empresa que é sua cliente. Então, isso também é um diferencial competitivo para a empresa que é o seu cliente. Por quê? Porque ela vai conseguir ter até os contratos dela de modo que façam sentido com a comunicação toda da sua marca. Então, assim, eu vejo que o legal design, ele é muito além de você produzir um produto e serviço meramente jurídico. Ele também extrapola um pouco isso, porque ele faz com que as marcas se posicionem de forma melhor frente ao mercado. Justamente porque quando as pessoas entendem seus direitos e deveres, isso está mitigado até nos litígios. Então, assim, eu vejo uma função muito mais social, muito maior, que vai além de você só fazer contratos mais assertivos, ter uma comunicação assertiva. É por isso que é a importância da aplicação do design ao direito. Outro ponto também muito importante que as pessoas falam, que está super em alta, é você aplicar o legal design à LGPD, né? Porque a LGPD está em vigor essa semana, como a gente viu recentemente. E eu vejo que a partir do momento que você tem pela LGPD que deixar muito claro o que você vai fazer com os dados daquele titular, o design vem muito de encontro com isso, porque essa claridade que você tem que dar para os dados, ela é muito importante, extremamente relevante. Então, quanto mais você conseguir aplicar ferramentas que possam colaborar para que aquele usuário compreenda o que vai ser feito com seus dados, é uma mitigação de riscos muito grande para as empresas. Então, assim, eu vejo que nesse contexto, a aplicação do legal design também. A LGPD, ela vai vir muito forte. Tem muita gente já aplicando isso, tem muitos escritórios aplicando. Inclusive, o nosso escritório ainda está prototipando e testando, a gente está aplicando também, porque eu acho que isso faz muito sentido. Enfim, como toda prestação de serviço jurídico, né? Você escrever um termo de uso, uma política de cookies, também é uma prestação de serviço jurídico. Então, você aplicar o legal design ali faz muito sentido. Por quê? Você conseguir entender quem que vai ser o usuário que vai se relacionar com aquela interface. E você vê, por exemplo, qual que é a idade daquele tipo de usuário e classificar eles em arquétipos, em personas, é importante porque, por exemplo, para um grupo de usuários mais jovens, de 20 a 30 anos, você pode, por exemplo, utilizar um vídeo para explicar o que vai ser feito com os dados. Para um grupo que é mais velho, você pode utilizar um texto. Então, assim, tudo depende de pesquisa também. O design, ele traz muito consigo pesquisa. Perde-se muito tempo na pesquisa antes de dar uma solução. Eu vejo que no direito a gente não tem tanto essa cultura de fazer pesquisa. Eu estava conversando com a minha cunhada sobre isso, como eu disse, ela é designer, e ela me fala que toda vez que eles fazem algum projeto, tem o briefing, né, que é o primeiro contato com o cliente, onde colhe-se bastante informações, e depois eles fazem muita pesquisa. Então, assim, por isso que quando você acaba contratando algum designer para fazer alguma coisa, o produto final acaba sendo muito de acordo com o que você esperava, justamente porque perde-se muito tempo na pesquisa, perde-se muito tempo no feedback. Isso faz com que o produto final seja muito mais útil, muito mais assertivo. E é isso que a gente tem que trazer para o direito. Então, gente, recapitulando, eu não estou aqui para dar soluções, até mesmo porque eu vejo que o legal design ele é muito único para cada caso. Você aplicar o design ao direito não é modelo. Se você começar a partir de modelos, a gente vai estar fazendo o que a gente fez até hoje,
que são comunicações genéricas. Então, assim, você tem que analisar o caso concreto, olhar para o seu usuário, para o seu cliente, perder tempo. Eu acho que é isso que a gente não está acostumado a fazer, perder tempo com pesquisa, entendendo quem que é a pessoa que está ali do outro lado, como que essa pessoa vai se relacionar com o seu produto, enfim. Se o seu contrato vai ser um contrato de honorários, ok, como que aquela parte vai entender se o seu contrato vai ser um contrato de prestação de serviço para o seu cliente final. Quem vão ser as partes que vão se relacionar com aquele contrato de prestação de serviço, qual que é a linguagem que você vai utilizar, enfim, isso é muito importante, gente, muito importante. E como eu disse, assim, para mim aplicar o design ao direito é algo que deve ser feito não para hoje, mas para ontem. Eu acho que o design ele veio não para simplificar o direito, né, mas para clareá-lo, porque o direito ele tem terminologias próprias que nem sempre podem ser retiradas, a depender do usuário. Então, a gente vem mais para clarear o direito. Eu acho que isso é muito importante, porque, querendo ou não, o direito ele está presente em todas as relações. O direito ele vem para regular as relações sociais, então a gente não tem como fugir disso. E tornar isso mais acessível é extremamente importante. Hoje em dia, a gente está lidando com usuários altamente informados, com uma sociedade muito heterogênea, multicultural, o tal do mundo VUCA, globalizada, então não há mais espaço para se comunicar de maneira genérica. Por muito tempo, o profissional do direito ele se comunicou de maneira genérica, ele tratou seus usuários de maneira genérica, e hoje em dia esse tipo de perfil não é mais aceitável. A gente está lidando com, como eu disse, usuários muito informados, o acesso à informação é muito fácil, então as pessoas conseguem entrar na internet e já conseguir saber seus direitos, seus deveres, enfim. Além disso, uma sociedade muito heterogênea. Hoje em dia, com a globalização também, as pessoas elas se diferenciam muito, elas falam muito o que elas pensam, seus desejos, seus anseios, enfim, coisa que não era feita, sei lá, 50 anos atrás. Então, assim, a sociedade ela está muito, muito, muito heterogênea, muito multicultural, e a gente tem que lidar com isso. Por isso que eu falo, tudo parte da comunicação, e hoje em dia, comunicação genérica não tem mais espaço. Então, você conseguir trazer esses elementos do design para o direito faz com que isso seja um diferencial competitivo muito grande e é o que o mercado atual espera e deseja. Eu espero, gente, ter trazido alguns insights do que eu estou fazendo. Como eu falei aqui, eu não estou para trazer um emaranhado de ferramentas, mas mais demonstrar para vocês um pouquinho do que eu estou aplicando, do que eu penso sobre o legal design. Obviamente, tem algumas vertentes como o visual law, que é você aplicar a linguagem visual, é você aplicar elementos visuais às suas petições, que é apenas uma das linguagens. Como eu falei, a comunicação ela parte de comunicação visual, comunicação falada, comunicação de gestos, enfim, então vai muito além disso. A gente tem que se preocupar com todas. Obviamente, a gente também tem que aplicar a tecnologia ao direito, porque a tecnologia ela facilita relações humanas, não tem como sair de fora disso. Mas eu quis aqui mais trazer para vocês esse apelo para olhar para o usuário, esse apelo para você produzir um produto e um serviço mais útil, para você poder utilizar a cultura do protótipo e do teste no seu dia a dia, colher feedbacks e certificar que a solução faz sentido. Eu acho que só assim a gente vai conseguir trazer um direito mais humano, um direito mais próximo da sociedade e um diferencial competitivo muito grande. Eu espero ter ajudado. Eu coloquei lá em cima, para quem quiser depois me acionar nas redes sociais. Meu Instagram é Mariane Siqueira, meu LinkedIn é Mariane Siqueira também. E eu estou totalmente aberta para a gente trocar alguma ideia sobre esse assunto. Muito obrigada.